E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha aqui comigo. Bom, quem sou eu e por que eu tô aqui? Meu Deus, cadê a professora dessa sala? Oi, eu tô aqui. Bom, gente, para quem não sabe, eu tô no Paraguai nesse exato momento. Tô começando as minhas aulas para terminar minha tese de mestrado. Eu tenho que assistir mais 8 disciplinas e tenho que defender a minha tese. Então, assim, tô aqui, mas tô aí com vocês. Quem sou eu? Sou a professora Carla de matemática. Gente, matemática, matéria muito legal. Eu tô olhando pra cá de vez em quando por causa do meu monitor, tá? Meu monitor do nada, ele escapa, ele vaza, ele vai embora e aí eu tenho que ficar de olho nele porque senão para a minha gravação. Bom, o que acontece? Como que a gente vai fazer? Nossa, professora, mas vai ser aula online? Não e sim. É o que acontece, gente. Essas 2 primeiras semanas nós vamos estar aí fazendo umas revisões, tá? Nós vamos estar fazendo aí, relembrando algumas coisas que a gente vai precisar demais no terceiro ano. Então, assim, são revisões importantes de vários assuntos que a gente já esqueceu, né, a maioria. Então nós vamos estar aí relembrando, aprendendo coisa nova para quem não aprendeu, ou tirando dúvida para quem tiver aí dúvida, tá bom? Então, as aulas vão ser sempre assim, durante essas 2 próximas semanas, mais ou menos, tá? Eu tô fazendo essa primeira apresentação aqui para vocês, e depois possivelmente eu passe aí mais algumas coisas, se der para eu gravar mais alguma coisa aqui para vocês. Caso contrário, eu vou passar as listas de atividade, vocês vão fazer, e assim que eu voltar, a coordenação vai me entregar. Então, vocês vão fazer as listas de atividade aí, que já deve estar na mão de vocês, ou já deve estar aí rodando pela mão de vocês. A primeira lista, eu coloquei aí primeira lista da primeira semana, porque possivelmente vai estar aí durando 6 aulas pra gente estar fazendo essas listas, tá bom? Essa lista. Porque aí tem muita dúvida e eu quero ir bem devagar com vocês nessas 2 semanas, tá? Porque não adianta a gente ficar com dúvida e depois não ter como tirar, e aí a gente ficar com mais dúvida e a coisa começa a acumular, tá bom? Bom, eu devo estar de volta dia 31 de janeiro, pessoalmente aí com vocês, então me aguardem. Para quem já teve aula comigo, sabe que eu sou desse jeito. Para quem não teve aula comigo, vai aprender. A aula de matemática, gente, você não pode conversar. Quer conversar? Vai conversar com o Tenente Paulo, beleza? E assim, quando eu não tô aí, eu acredito que algum militar ou alguém da coordenação, algum outro professor deva estar com vocês. Então, quando eu estiver explicando, ou seja, a aula inteira de matemática, por favor, boquinha fechada, tá? Ah, eu tô com sono, vai ficar em casa para dormir. Aula de matemática não é aula de dormir. É aula importante, é aula que você vai precisar ter muita atenção. E se você tá com sono, fique em casa, tá? Porque não tem como ficar dormindo na minha sala de aula. Se você estiver dormindo, você vai conversar com o Tenente Paulo e vai bater um papinho lá e sentar lá para dormir na frente dele. Tá bom? Aí a professora é chata. Sou. Pessoalmente, eu sou um pouquinho pior. Ah, eu não gostei dela. Bom pra você, que você tem opinião. Mas, assim, espero que a gente se dê bem, tá? Eu não sou uma professora tão exigente, mas eu não gosto de conversa. Então, quem tiver aí com um grupinho, pode desfazer o grupinho, pode vazar, porque aula de matemática não é aula de grupo. Se eu quiser grupo, eu mando fazer, tá bom? Quando eu chegar, a gente bate um papo aí de como que a gente vai fazer. Só que nessa primeira semana, eu preciso que o chefe de turma assuma aí o papel de chefe de turma de verdade, tá? Eu não quero que fique marcando nominho. Vocês não têm mais 6 anos de idade, mas tá na sexta série, pra ficar anotando nominho pra tirar pontinho de quem tá conversando. Vocês já são adultos suficientes pra isso. Então, pelo amor de Deus, tá? Mas o chefe de turma vai ter aí que assumir a posição de ficar aí vendo com a coordenação, pegar os materiais que eu vou enviar, tá? Recolher os materiais que eu vou pedir. Então, assim, ó, essas matérias aqui que eu tô passando, não vou dar nota, porque é revisão. Gente, me poupe, se eu tiver que dar nota numa lista de revisão, é como se eu tivesse que dar nota para você respirar, tá? Então, tem que fazer. Meu, é uma revisão. Se você souber a matéria, que bom. Se você não souber, é para aprender.
tá? Então, assim, espero que a gente se entenda quanto a essa questão, porque a matemática, gente, lá no Enem você vai ter 45 questões de matemática. Metade da prova do segundo dia é da matemática. 500 pontos dentro dos 3.000 pontos é só de matemática. Então, assim, leve a sério. Bom, sem maiores delongas, vamos aí ao que interessa. Peguem a lista que a coordenação já deve ter entregue para vocês, para a gente estar fazendo juntos aqui. Eu vou tentar ir bem devagar, tá? Tirando o máximo de dúvidas possível, quer dizer, ai, professora, mas você não tá aqui pra gente tirar dúvida. Então, eu vou pedir um favor. Anotem as dúvidas que vocês tiverem num papel, com o seu nome e a sua série. Lembrando que eu não dou aula para uma série só. Então, tem nome e série completo, tipo Joana Dark da Silva Sauro, tá? Você vai colocar terceiro ano H, terceiro ano Z, tá bom? Dá o endereço certinho quem é você. Que aí eu tiro a dúvida e aí eu já passo a dúvida para vocês, tá? Escrevam isso no papel, passem para o chefe de turma, somente para o chefe de turma, e o chefe de turma leva lá na coordenação, que a coordenação depois vai passar para mim, tá? Bom, vamos para a lista? Então, vamos embora. Já vamos começar logo de cara. Matemática é assim, gente, não tem o que ficar fazendo hora. Tá? Quando eu chegar, a gente bate mais um papo de como que vai ser a avaliação, de como que vai ser as notas. Agora aqui no vídeo não tem como, então a gente vai fazer atividade, tá? Vamos lá. Eu acho que eu tô aí do cantinho da tela, espero não estar atrapalhando, né, para ver. Mas vocês também estão com o papel de vocês, então acompanhem aí no papel. Bom, vamos ler aqui o exercício. Daniela representou na reta numérica abaixo alguns pontos. Nessa reta numérica, os números reais de raiz de 2, 2 sobre 5 e 13 sobre 5 podem ser representados respectivamente pelos pontos. E aí ele quer saber quais pontos foram. Se foi o ponto Z, se foi o ponto Y, ou se foi o ponto Z, ou se foi o ponto W, tá bom? Então, vamos lá. Quando ele falou os números reais de raiz de 2, é sinal que a raiz de 2 não é para estar aqui como raiz de 2. A raiz de 2 é um outro número. Ah, professora, a raiz de 2 é 2. Não é. Ah, professora, a raiz de 2 é 1. Gente, não chuta. Tenha certeza absoluta do que você está fazendo, tá? Então, olha só. Como é que eu sei que número que eu tenho aqui, ó? Lembrando o seguinte, toda raiz exata é um valor que representa esse número. Então, exemplo, se eu tiver aqui raiz de 4, quanto que vai ser? 2. Ah, professora, porque eu decorei, isso daí é fácil. Gente, eu quero saber como é que você chegou nesse resultado 4, sabendo que isso daqui é uma raiz de 2. Então, olha só. Tá vendo aqui em cima da raiz quadrada? Eu não tenho um doisinho aqui escondido, vou colocar aqui de outra cor, só pra gente ter esse daqui como ideia, tá? Eu vou aumentar aqui, olha. Então, eu não tenho esse doisinho aqui, ó, que tá escondido aqui em cima. Então, é sinal que o número que tá aqui, ó, foi multiplicado 2 vezes para chegar nesse resultado. Foi multiplicado 2 vezes por quem? Pelo mesmo número. Então, olha só. Se eu tenho uma raiz de 4, que eu sei que equivale a 2, é sinal que eu fiz isso aqui, ó. 1 vezes 1 é igual a 1. Legal. 2 vezes 2 é igual a 4. Olha lá por que eu sei que a raiz de 4 é 2. Porque multiplicando 2 duas vezes é igual a 4. Se eu tiver aqui, ó, uma raiz de 16, tá? Então, eu tive aqui, ó, 1 vezes 1, que foi 1. 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 vezes 3, que é igual a 9. E 4 vezes 4 é igual a 16. Olha lá, então a raiz de 16 é igual a 4. Por quê? 4 elevado ao quadrado, ó, 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Lembrando que 4 elevado ao quadrado
O 4 é multiplicado 2 vezes por ele mesmo, tá bom? Então, 16. Deu para entender? Ok. Ah, professora, mas agora a gente está falando aí de uma raiz de 2 e a gente já viu que não tem. Ok, que bom. Vamos lá então? Vamos apagar aqui. Se eu estiver indo muito rápido aí, pede para alguém pausar o vídeo, tá? E depois faz aí, tá? Pede para alguém pausar o vídeo e continua depois. Ok. Bom, só que a raiz de 2, concorda comigo que é uma raiz inexata? Por quê? Porque, olha, se é um número 2 aqui, ó, no índice, tá? E se eu tenho que ter 2 vezes o mesmo número para dar 2, eu já vi que não tem. Ó, 1 vezes 1 é igual a 1. E 2 vezes 2, que já é o próximo número, dá igual a 4. Ou seja, o número 2 aqui no resultado tá bem aqui, ó, no meio, tá? Imagina que eu tenho aqui no meio, imagina não, eu tenho aqui no meio, ó, o número 2 e o número 3, não é? Aqui, ó. Assim como eu tenho aqui, ó, se eu fizesse 3 vezes 3, não dá 9? Eu não teria aqui, ó, outros números aqui no meio? Eu não teria aqui o 5, o 6, o 7 e o 8, até chegar aqui no 9 no resultado? Então, é sinal que esses números que estão em laranja aqui, ó, eles são inexatos, tá? Ah, professora, então agora eu já me perdi. Como é que eu vou tirar esse 2 aqui, então, sabendo que ele tá aqui? Gente, ele já é o próximo número. Já é o próximo número. Concorda que ele tá antes da metade? Ó, ele tá pra lá, tem 2, e pra cá tem 2. Ele tá um pouquinho antes da metade. Então, eu posso supor que é 1, alguma coisa. Como eu tô vendo aqui que é menos da metade, eu vou apagar aqui esse daqui, ó. Ah, professora, eu fiz na calculadora. Outra coisa, gente, nós não vamos usar calculadora. Pode deixar a calculadora em casa, tá? Nada de calculadora na minha aula. Tudo na mão, beleza? Bom, vamos começar no meio, 1,5? Se é um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, 1,5 vezes 1,5 dá quanto? 35 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2 é 7. Mais 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. 5. Aqui dá 12, vai 1. Aqui dá 2. 1, 2, 1, 2. Olha, 2,25 passou. A gente não tá procurando raiz de 2? Eu não posso ter 2,25, tem que ser menos. Então, como a gente já viu que tá bem perto, vamos fazer aqui, então, 1,4? Vamos experimentar? O 1,4? 1,4 vezes 1,4. Lembrando que eu tô procurando raiz de 2. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 1 é 4 e 1 é 5. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. Olha lá, esse daqui é promissor, né? 5 mais 4 é 9 e 1 que não foi ninguém. Um número, dois números, um número, dois números, a vírgula. 1,96 é o número mais aproximado que eu tenho para chegar no 2. Então, aqui é um 4, ó, 1,4. Só que eu sei que é 1,41, 42 e por aí vai, tá? É muito número aqui. Então, nós vamos usar aqui uma ou duas casas decimais. Mas nesse caso aqui, vamos usar só uma casa decimal. Olha onde que é, então. Se eu tenho aqui na minha reta numérica, tá? Eu sei que a metade disso aqui, deixa eu colocar de outra cor. Colocar aqui de verdinho. Se eu sei que aqui, ó, na metade do 1 é 1,5, concorda que 1,4 é esse cara Y aqui, ó? Olha, é o Y. Então, eu já mato o número, a letra A, já mato a letra B e fico só com a C, D e E, tá bom? Agora, vamos encontrar os outros números. Agora, vamos encontrar o 2 dividido por 5, ou 2 quintos, e o 13 quintos. Então, vamos lá. Deu para entender como que a gente vai fazer isso aqui? Nós temos que colocar na sequência, tá? Bem na sequência de ordem aqui. Então, vamos lá. Eu sei que tem gente que ia colocar o 2 quintos aqui, ó. Quer ver? 2 quintos aqui, ó. Olha que uma que ia ter gente fazendo isso. Ah, professora, eu fiz isso. Olha, 2,5, ó.
Ah, professora, eu fiz isso, ó, 2 sobre 5 e 13 sobre 5 aqui, ó. Porque se é 5 aqui, o 13 deve estar por aqui, ó. 13 sobre 5. Gente, isso daqui não poderia estar mais errado, tá? Tá errado, não é assim. Ah, eu teria colocado, professora. Eu sei que muitos teriam colocado, por isso que a gente está fazendo a conta certa. Então, vamos apagar aqui para eu usar esse valor aqui. E aí, como é que eu vou encontrar o valor? Gente, um segredo da reta numérica que ninguém quase conta para vocês. Sabe qual que é o segredo da reta numérica? Quem manda na reta numérica é o número decimal. O número decimal é sempre um número seguido de vírgula, tá bom? Ou aqui, professora, mas o 1, o 2 e o 3 não tem vírgula. Claro que tem. É 2,0, 1,0, 0,0, 3,0, tá? É sempre um número com vírgula. Os números com frações são os números que representam esses números inteiros, tá? Então, vamos lá. Ou esses números decimais, desculpa. Os números decimais. 2/5. Gente, tá vendo esse traço aqui, ó? Esse traço aqui quer dizer que é 2 dividido por 5. Literalmente isso. 2 dividido por 5. O número, né, gente, eu vou fazer essa conta detalhadamente, porque tem um aluno que não sabe fazer. E não precisa se manifestar. Quem sabe fazer, ótimo, coloca aí. Mas quem não sabe fazer, vamos aprender juntos. Olha só. O número de fora tem que ser maior do que o número de dentro. Ele é obrigado a ser maior do que o número de dentro, da chave aqui, ó. O 2 é maior do que o 5? Não. Então, o 2 manda um sinal de fumaça. Olha lá, ó. Ó, 5. Eu sou pequeno, manda uma ajuda aí. O 5 ouve, vai lá no 2 e manda um amiguinho com o irmãozinho dele. Presta atenção. Esse 0 aqui, esse primeiro 0, foi para avisar que o 2 era pequeno. Essa vírgula aqui, ó, é desse 0 que foi pro lado do 2, tá bom? Ah, professora, é 0,0. Gente, faz a conta certa, tá bom? Porque se isso acontecer aqui no meio da conta, você tem que saber o porquê, tá? E agora, o 20 é maior do que o 5? Sim. Então, nós temos aí 20 dividido por 5. 5 vezes quanto dá 20? Não é 4? 4 vezes 5 é 20. Para 20 é nada. Olha lá, ó. Quanto que deu? 0,4. Aonde que é 0,4? Olha, sempre vai pela metade. Tá vendo esse traço aqui e esse traço aqui? Isso daqui é um número inteiro, ó, de 0 até 1. A metade desse cara aqui, ó, é 0,5. Se eu tô procurando 0,4, é esse cara aqui, ó, 0,4. Então, é o x. Olha, quem que eu posso já cancelar aqui? Esse cara aqui, ó, o D. Então, eu fiquei só com a letra C e a letra E. E agora sim, eu vou ter que saber se é o Z ou se é o W, que é o 13 dividido por 5. Então, vamos fazer aqui? 13 dividido por 5. 13 é maior do que 5? É. Quantas vezes o número 5 entra inteiro aqui? 2 vezes, não é? Ó, 2 vezes 5 é 10. 3 menos 0 é 3. 1 menos 1 é 0. Primeiro 0, primeira vírgula. Olha, não tenho mais ninguém para encontrar aqui. Tá vendo como que as regras são a mesma coisa? Lembra que eu coloquei um primeiro 0 aqui, a primeira vírgula? Olha isso. Aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente tem que conhecer quem é o dono da vírgula? Por isso que eu falei, tá bom? Então, nós temos aí, ó, 5 vezes quanto dá 30? 5 vezes 6, que dá 30, para 30, nada. Então, eu tenho aí 2,6. Então, se eu tenho aqui, ó, entre o 2 e o 3, eu tenho metade aqui, ó, que é 2,5. Então, 2,6 é o W. Olha lá, que bonitinho. Então, qual que é a letra? É a letra C. Vamos colocar aqui de outra cor, vamos colocar de vermelho, né? Que é a letra C, tá? Essa letra aqui é a correta, ok? Gente, nós vamos usar isso demais. Então, assim, olha, depois eu vou disponibilizar esse vídeo aqui no canal, tá bom? E aí vocês podem estar tirando as dúvidas lá, beleza? Ok.
Dúvidas, anotem e passem para o chefe de turma para ele passar lá para a coordenação para me passar. Já anotem as dúvidas, tá bom? Vamos fazer o segundo aí? Vamos fazer o segundo que dá tempo. Olha, gente, que bonitinho, uma função. Ah, a função ela é legal, gente. Ah, professora, eu não aprendi função, não. Eu queria muito fazer uma aula com vocês quando eu voltar só de funções, tá? Porque função é importante, nós precisamos saber isso daí, tá bom? Mas hoje nós só vamos aí resolver essa questão de funções, porque isso daí é só a leitura do gráfico. Então vamos dar uma olhada como é que é isso daí? Vamos ver o que exercício quer. O gráfico abaixo representa uma função de R em R, definida por f de x é igual a x elevado ao quadrado menos 2x menos 3. Aí vem a pergunta, aí vem o gráfico, né? E a pergunta, o intervalo em que essa função é crescente gente, presta atenção, o intervalo que ela é crescente. A gente tem aí alguma coisa que a gente precisa analisar, algumas coisas que a gente precisa analisar. Primeiro, essa função aqui, ó, é uma função de segundo grau. Se eu for fazer aqui delta, báscara, eu vou chegar, sabe em quê? Que o meu x' é menos 1 e que o meu x duas linhas é 3. Olha que legal. Ah, professora, como é que você sabe disso? Porque tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele já me deu no gráfico. Toda vez que eu tenho uma função, uma equação, tá, de segundo grau, e que eu vou fazer esse côncavo aqui, né, essa concavidade aqui, eu tenho que lembrar que o x é onde ele se apoia no mínimo e no máximo. Olha aqui, onde ele corta o x. Ó, ele cortou aqui no menos 1, tá vendo aqui no x, ó, isso daqui é o eixo do x, olha aqui, ó, tá? E depois ele cortou onde? Lá no 3, então eu tinha que o mínimo do x, né, que com um expoente 2 eu tenho duas raízes, isso é sinal que eu tenho duas respostas para o x e que vai me gerar duas raízes, ok. Duas raízes aonde? Em x, tá? Por isso que eu tenho aqui, ó, no eixo x, eu tenho um mínimo e um máximo, ok? Ok, beleza. O que é isso aqui então, olha? Gente, isso daqui é a concavidade desse cara, tá? É onde cortou aqui, onde ele fez a curva da concavidade, lá embaixo, olha, onde foi o meu máximo da concavidade, tá? Foi menos 4 e o 1, foi menos 4 lá no y e o 1 lá no x. Isso daqui foi lá para eu saber, cuidado, não é o y. O y é esse cara aqui, ó, menos 3, tá? Esse cara aqui é o meu y. Então, ele tá bem aqui, ó, menos 3. Olha onde cortou. Vocês viram isso? Que legal? Gente, nós vamos ter uma aula só de funções, mas isso daqui é muito legal. É muito genial, tá? Bom, o que esse cara quer? Esse cara quer o intervalo em que essa função é crescente. Olha só. Quando que esse cara começou a crescer? É isso que ele quer, literalmente, tá? Ó, ele começou a crescer aqui num valor negativo, tá vendo? Olha, não foi aqui? Não foi aqui, ó, no valor negativo? Quem é que eu tenho no valor negativo? Aqui para chegar aqui no menos 4, ó. Não é esse carinha aqui, ó, o B? Aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, deixa eu marcar com outra cor aqui para vocês enxergarem, marcar de roxinho. Bem aqui, ó, não foi no 1? Aqui, ó, que ele começou a crescer. Então, ele veio do infinito, né? Lá, ó, do infinito, tá vendo? Ah, professora, mas era menos 4. Não, isso daqui, gente, é aonde ele está começando a crescer. Então, ele começou a crescer bem aqui, ó, tá? Ele começou a subir para lá, tá? E aí, a gente só vai contar a partir daqui, beleza? Ok. Nós vamos ter uma aula bem legal disso daí quando eu voltar. Aí vai dar para entender melhor funções, tá bom? Bom, vamos para o terceiro exercício.
tá? Marquem aí as dúvidas de funções e guardem, não precisa passar para o chefe de turma. Que essa daí nós vamos voltar em muitos exercícios de funções quando eu chegar, porque nós vamos usar demais, tá? Nós vamos usar demais as funções, tá bom? Bom, aí nós temos um exercício muito legal, gente, que é um exercício de polígono. Olha, ele quer a área, gente. Ah, muito bonitinho esse exercício. Eu vou diminuir um pouquinho aqui só para ler com vocês, tá? Vamos ler esse exercício? Gente, no polígono da figura abaixo, PQ é paralelo a TS e o T é paralelo a RS. E aí o cara já ficou totalmente confuso com as letras. Ai, professora, pelo amor de Deus, já me bagunçou porque tem letra, meu Deus do céu, como pode isso? Gente, as letras são referenciais, tá? Eu não sou obrigada a ficar, é só olhar, não tem que adivinhar nada. Olha aqui, ó, o P tá aqui, ó, P, Q, é uma reta, tá? ST, S até T, depois U até o T e depois o R até o S. Olha que legal, tá? Acabou. Eu não tenho que adivinhar, tá tudo no desenho, tá? Bom, ele quer a área desse polígono. Então, eu vou dar uma dica aí. A dica é dividir esse desenho por alguns desenhos que eu já conheço. Olha que bonitinho. Eu vou fazer aqui isso aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Não é a coisa mais fofa que você já viu? Eu dividi. O que eu fiz? Um retângulo aqui. E que desenho que é esse daqui? Fala pra mim. O que formou esse desenho aqui? Que desenho é esse daqui? O que você enxerga? O que é esse? Isso daí por acaso não é um trapézio? Olha isso. Simples agora, tá? Agora é só fazer a conta. Como que é a fórmula do retângulo? Não é lado vezes lado? Ok. Então, eu tenho aqui, ó, 5. Olha aqui, ó, 5 aqui do T até o S aqui, ó. Tá? Aqui, ó, daqui até aqui eu tenho 5. Então, vamos fazer do retângulo, tá? A área do retângulo. Eu tenho 5 vezes o quê? Aqui, ó, do R até o S, que é 3, olha. Pronto. Então, eu tenho, da área do retângulo, eu tenho 15 metros quadrados, tá? Beleza? Porque ele tá pedindo em metros quadrados. Ok. E aí, como que funciona para fazer o trapézio? Como que é a fórmula do trapézio? Gente, vamos lá. A área do trapézio. Por acaso não é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2? Não é isso? Então, eu tenho aí, ó, a área total, ou do trapézio, desculpa, que é igual a base maior. A base maior não vale 5? Olha aqui, ó, 5, tá? Cuidado com esse 4 aqui, hein? Aqui, ó, vale 5? Vale, então é base maior é 5, mais quantos? Base menor aqui, olha, 3, vezes quem? Vezes a altura, que é de 1, tá aqui, não é isso? Aqui, ó, a altura. Vamos lá, dividido por 2. A área do trapézio é igual a 5 mais 3 é 8, vezes 1 é 8, dividido por 2, que dá igual a 4. 15. Agora a gente tem que fazer a área total, tá bom? A área total. Não é 15 do retângulo, mais 4 do trapézio? Então, a minha área total é igual a 19. Pronto, resolvido o problema. Simples, né? Hoje já tá acabando a aula, então assim, espero que vocês anotem as dúvidas, principalmente de funções. Eu sei que ela é bem confusa, eu sei que funções confunde a gente. Quando eu chegar, a aula vai ser bem legal para funções. Eu não quero que você fique com medo, preocupado, o que vai fazer ou deixa de fazer. A gente vai resolvendo tudo durante o período todo, tá?
Essa semana que essas 2 primeiras semanas aí, nós vamos fazer essa lista toda. Ah, quem quiser já tentar fazer a lista, pode fazer, tá? Ah, professora, tem na internet? Tem, claro que tem, eu peguei de lá. Só que eu não quero que você responda para me dar resposta para ganhar ponto. Lembra que não é para ganhar ponto? Lembra que é pra gente revisar, relembrar o que a gente vai precisar para fazer todo o terceiro ano? Então não adianta achar que eu vou fazer primeiro para me livrar. Nós vamos fazer todos esses exercícios, tá bom? Então, por essa aula é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Anotem as dúvidas, tá? Pode até passar para coordenação, não tem problema, mas as dúvidas de funções deixa com vocês, porque isso daí eu vou fazer uma aula bem exclusiva para funções quando eu voltar. E a aula de funções vai ser ao vivo, tá bom? Gente, um beijo. Obrigado aí por ficarem quietos, né? Eu sei que vocês ficaram bem quietinhos. Obrigado aí pro professor ou militar ou coordenador que acompanhou vocês. Se ninguém acompanhou também, não tem problema. Espero que vocês tenham ficado quietos e prestado atenção, tirado dúvidas, né? Eu sei que tem muita defasagem aí de aprendizado, então é por isso que a gente tá fazendo aí esse bem bolado, tá bom? E pra quem já ficou com a impressão que não vai gostar de mim, espero mudar isso daí da cabeça de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores. Até a próxima aula. Tragam a lista de exercício, porque nós vamos terminar essa lista aí, tá bom? Então, um beijinho.